Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Mais uma vez, bem-vindos na aula de Hadith. Hoje vamos ler alguns tópicos importantes sobre Islã. Antes de começar a aula, vamos ler Durud Sharif, que é invocar as bênçãos, saudação para o Santo Profeta. Vou ler parte árabe e depois a tradução em português. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ó Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Então, vamos ver sobre o tema de hoje. Aqui, o primeiro dito, né, hoje, como nas aulas passadas nós estávamos aprendendo sobre oração, etiquetas de oração, as formas de oração, condições de oração, quais são categorias de oração e depois etiquetas da mesquita, obrigações da mesquita, né? Cobrimos a parte, também falamos sobre a oração de sexta-feira, que é o dia mais importante, dia sagrado para os muçulmanos, né? E passando esse tópico agora, dando sequência sobre as nossas aulas, hoje, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício financeiro, é um dos pilares do Islã, que é Zakat, e depois também vamos ver um pouquinho sobre a peregrinação, que também é um dos pilares do islamismo. Vamos ver primeiro sobre o sacrifício financeiro. Hazrat Amr bin Shuaib relata que seu avô lhe contou que uma mulher e sua filha foram visitar o santo profeta. Sua filha estava usando pulseiras pesadas de ouro. O santo profeta lhe perguntou se ela pagava zakat sobre as pulseiras ou não. Ela respondeu que não. O santo profeta disse: Ó senhora, você gostaria que Deus Todo-Poderoso a fizesse usar pulseiras de fogo no dia do juízo final? Ao ouvir isso, a mulher tirou as pulseiras das mãos de sua filha. Ela apresentou as pulseiras ao santo profeta e disse: Eu as entrego a Allah e ao seu mensageiro. Aqui vemos um ponto muito importante que nós, como muçulmanos, somos obrigados de pagar zakat sobre as coisas. Por exemplo, no caso dela, estava vestindo as pulseiras pesadas do ouro, que custam muito mais. Essas são coisas que só pode ter uma pessoa que tem condições da vida, uma pessoa que realmente é estabelecida, uma pessoa que tem riqueza. E os muçulmanos no islamismo, a pessoa que tem condições, a pessoa que é rico, ele é obrigado a pagar zakat. Uma quantia do dinheiro, uma quantia de sua riqueza que ele tem acumulado. E ao mesmo tempo, no próximo dito também nós vamos ver é a beleza do islamismo, que ao mesmo tempo que essa riqueza ou esse zakat é cobrado dos muçulmanos mais ricos, dos muçulmanos que podem pagar, é pago para os muçulmanos que não têm condições, para os muçulmanos que não têm dinheiro nem para comer e beber, para os muçulmanos que estão passando vida com misericórdia, uma vida de miséria.
Então, nesse caso, nós temos que ter em conta que nós, e zakat também, a palavra zakat quer dizer pureza. Santo Profeta disse numa vez, no dito do Santo Profeta, que a zakat, o sacrifício financeiro que é pago, zakat é uma categoria que é obrigatória do sacrifício financeiro. Isso é para os ricos que têm acumulado o dinheiro e que têm condições, eles têm que pagar uma taxa, como o Santo Profeta aqui disse, que têm que pagar zakat sobre essas pulseiras. Ela tinha fé grande, ela tinha fé forte. Ela diz que eu vou dar tudo no caminho de Deus. Mas no caso normal, é uma quantia pequena que a pessoa tem que dar para que a riqueza fica rodando, circulando, né? Em vez de ficar parado numas mãos só, como hoje em dia nós vemos que a maioria da riqueza do mundo inteiro é parado nas mãos contados. É, são poucas pessoas bilionários, por volta de 100 bilionários ou um pouquinho mais, que tem acumulado maioria da riqueza do mundo inteiro. E essa riqueza é parado nos bancos deles e não está circulando nas pessoas normais. Então, e como eu estava explicando zakat, a palavra árabe, zakat, que quer dizer pureza, isso serve justamente para fazer pureza de riqueza da pessoa. Santo Profeta disse que quando a pessoa quer que a sua riqueza seja pureza, ele deve fazer zakat, ele deve pagar zakat. Porque pagando zakat, como nós temos esse corpo, e para nós agradecermos que Deus nos tem dado a saúde, que Deus nos tem dado uma boa condição de vida, nós gastamos uma parte do nosso corpo através de fazendo, nós jejuamos, nós abastecemos de comer e beber durante o tempo, durante o período. Fazemos esse sacrifício corporal para agradecermos por ter nos dado um corpo, a força, a saúde, né? Do mesmo jeito, o Santo Profeta diz que a pessoa que foi dado a riqueza, ele deve agradecer de forma gastando uma parte dessa riqueza. E isso faz com que essa riqueza que ele tem seja pura. Ele serve para fazer purar essa riqueza que a pessoa tem. Então é muito importante, mas ao mesmo tempo é muito importante que nós tenhamos completa consciência de que o que pode custar para nós quando nós teremos a riqueza. Muitas das vezes nós pedimos para Deus que nos dê a riqueza, né? Mas Santo Profeta diz que é muito mais fácil de fazer sacrifício financeiro ou qualquer sacrifício quando a pessoa tem pouco dinheiro do que quando a pessoa é rica, quando a pessoa tem muito dinheiro. Nós temos um incidente muito comum na vida do Santo Profeta, em que uma vez um ser humano, um muçulmano, uma pessoa veio até Santo Profeta e ele disse que o profeta de Allah faça oração para mim que Deus me conceda a riqueza. Santo Profeta disse, inclusive ele ficou silencioso, ele não disse nada. Ele veio de novo, no outro momento, e pediu a mesma oração que Santo Profeta faça oração para mim, para que Deus me conceda a riqueza. Santo Profeta falou para ele que é melhor você seguir o meu exemplo. Se eu pedir para Deus que me dê a riqueza, ele vai conceder todas essas montanhas, no tamanho dessas montanhas, ele vai me dar riqueza. Mas eu estou satisfeito com o que Deus tem me dado. Ele foi embora e depois de um tempo, ele voltou de novo.
Ele disse que, ó santo profeta, o profeta de Allah, faça oração para mim, que Deus me conceda riqueza. Santo profeta disse que, olha, eu estou avisando para você que isso torna muito difícil para a pessoa. Tem muitas complicações, tem muitos exames que vêm no meio, tem muitas provas que vêm no meio. E não é fácil de passar nessas provas. É muito mais fácil ficar no que Deus tem dado um pouco e ficar satisfeito do que quando Deus dá muito. Porque aumenta as responsabilidades, aumentam os sacrifícios. Aí ele veio de novo, depois de um tempo, ele disse que, santo profeta, por favor, faça oração para mim. Eu vou dar dinheiro para o caminho de Deus. Eu vou fazer sacrifício financeiro. Eu vou fazer todo o sacrifício que puder, que for requisitado por mim. Mas faça a oração. Santo profeta disse, então, se esse é o caso, eu vou fazer essa oração para você. Santo profeta pediu para Deus que aumentasse essa pessoa em riqueza. Dizem que ele voltou, ele tinha rebanho das ovelhas, e em poucos dias esse rebanho começou a aumentar. Ovelhas deram, pariram e tiveram mais filhos, e tiveram assim, pouco a pouco, começou a aumentar o seu rebanho das ovelhas e cabritos, carneiros. E dizem que o lugar que ele tinha estava dentro da cidade, da Medina. Mas chegou a época que esse lugar que ele morava, esse campo que ele tinha, ficou pouco. Ele teve que comprar um lugar fora da cidade para que todo o rebanho couber nesse lugar. Mas quando ele foi fora da cidade, ele diminuiu a sua participação na mesquita. Antes ele ia todo dia na mesquita. Depois ele começou a fazer oração só nas sextas-feiras, participar na oração. Depois, quando esse lugar também ficou pequeno, ele teve que sair mais no mato, lugar grande, um campo grande, para que toda a riqueza possa couber. E ele, assim, teve que ausentar, teve que ser ausente nas orações de sexta-feira também. Uma dessas sexta-feiras, Santo Profeta perguntou para os seus companheiros: onde está o fulano? Eles disseram que Santo Profeta, ele teve aumento da riqueza, ele teve que comprar um campo fora da cidade e está bem longe daqui agora. Santo Profeta disse: assim é o caso. Então ele mandou 2 pessoas para ele, dizendo o que ele deveria gastar, qual era a quantidade, qual era a percentagem das ovelhas e carneiros cabritos que ele tinha que dar para o caminho dele lá. Ele disse que vão lá e cobram para ele e tragam o zakat, né? No caso dele, por exemplo, se for, isso também é beleza do Islã, que se for a pessoa está negociando em cabritos, carneiros, ele pode dar carneiros e cabritos e ovelhas. Se ele está negociando, ele tem ouro, ele pode dar ouro, uma quantia do ouro. Se for prata, ele pode dar prata, qualquer coisa. Se for tâmaras, ele pode dar tâmaras, entendeu? Então, eles foram até ele e disseram que Santo Profeta assim nos enviou para cobrar, para dizer que você tem que gastar no caminho de Allah também. Ele disse que isso não me parece justo. Vocês venham mais tarde. Aí, mais tarde, eles vieram e quando disseram de novo que você tinha que gastar no caminho de Allah, Santo Profeta nos enviou, ele disse que isso não me parece muito justo, mas eu vou dar vou pensar melhor sobre isso e depois vou fazer um sacrifício. Dizem que quando essas pessoas estavam voltando, eles já tinham ido para outras pessoas também para cobrar, eles já tinham trazido as coisas de uma outra pessoa também, os carneiros, outra pessoa tinha dado esse sacrifício. E Santo Profeta não sabia de quem tinha feito o sacrifício e quem não. De longe ele não sabia. Esse rebanho que está vindo para a mesquita é de quem? Mas Santo Profeta foi informado pelo Deus que essa pessoa para quem Santo Profeta tinha feito oração não fez sacrifício. E ele
ficou dizendo para os seus companheiros que triste que ele não fez o sacrifício. Que triste que ele não fez sacrifício. E nesse momento foi revelado um versículo do Sagrado Alcorão, dos capítulos At-Tauba, que há pessoas que dizem para o profeta que reza para nos conceder a riqueza. E quando a riqueza é dado, eles não fazem o sacrifício. Um dos parentes dessa pessoa estava na companhia do santo profeta. Quando ele ouviu isso, esse versículo, ele correu para ele. Ele foi até o campo dele, ele informou, ele disse que o santo profeta está muito triste. Até Deus revelou para o santo profeta sobre a sua situação. Ele ficou muito preocupado e ele voltou. Ele trouxe muitas coisas e ele disse que eu posso pagar para o santo profeta. O santo profeta disse que Deus me proibiu agora de receber qualquer coisa do seu lado. Ele voltou e quando voltou, o santo profeta mais tarde faleceu. Era nos últimos tempos do santo profeta. E foi eleito o primeiro califa. Ele voltou de novo para o primeiro califa e disse que eu apresento ao sacrifício uma parte do meu rebanho para você. Aceita o meu sacrifício. O primeiro califa disse que como é que eu posso aceitar, sendo que o santo profeta nunca aceitou seu sacrifício? Foi proibido pelo Deus para o santo profeta, então não vou aceitar. Ele voltou e mais tarde, quando soube que o primeiro califa faleceu e o segundo califa foi eleito, ele voltou de novo. E o segundo califa também respondeu a mesma coisa, que se o santo profeta não aceitou seu sacrifício, se o primeiro califa não aceitou, não posso aceitar. E dizem que no tempo do terceiro califa ele faleceu, sem ter aceitado esse sacrifício. Então, é muito importante. Vejam só, nós aprendemos muitas lições com esse conto, com essa história. E é uma história verdadeira, que aconteceu na vida do santo profeta. Que nós, em primeiro lugar, nós devemos ficar satisfeitos em que o que nos foi concedido pelo Deus Todo-Poderoso. Porque não sabemos o que vai vir, se for dado muita riqueza, se a gente vai ter capacidade ou não de fazer sacrifício. Entendeu? E em segundo lugar, devemos aproveitar qualquer momento ou qualquer oportunidade que for dado para nós. Vejam só, santo profeta avisou a pessoa e ignorou 4 vezes essa pessoa. Ele prometeu, ele disse que eu vou dar para você. E quando ele não deu, o santo profeta teve que mandar pessoas para ele. Ele recusou os mensageiros do santo profeta. E Deus teve que revelar para o santo profeta que não aceita sacrifícios dessas pessoas. Se você tem que correr atrás, se você tem que ir lá e tipo ser humilhado, né? De outra forma. E depois, às vezes, nós não sabemos quando é que pode chegar a morte para nós e qual situação, em qual condição chega a morte até nós. Então, sempre devemos fazer o sacrifício, pronto. Não devemos pensar que depois eu faço isso. Quem sabe que ninguém viu amanhã. Se a gente pensar assim que amanhã faço esse sacrifício, não sabemos que se a gente vai viver amanhã. Então, o momento que for dado para nós, devemos aproveitar para o sacrifício financeiro. E também, uma outra lição que foi dado nesse incidente é que Deus mostrou que Deus não precisa de riqueza de ninguém, o sacrifício de ninguém. Deus não precisa do sacrifício de ninguém. Sim, a pessoa precisa. A pessoa tem que fazer. A pessoa tem que fazer o seu sacrifício. A pessoa tem que fazer esse sacrifício para que os seus pecados sejam aceitados, para que os seus erros fossem cobertos pela misericórdia de Deus Todo-Poderoso. Depois tem aqui outro dito do santo profeta, Hazrat Man relatou: meu pai reservou alguns dinars para a caridade e os deu a uma pessoa na mesquita
eu fui até a pessoa e devolvi os dinares ao meu pai. O meu pai disse, eu não tinha destinado a você. Então fomos até o santo profeta e lhe apresentamos a questão. Ele disse ao meu pai, Yazid, você ganhou mérito pela ação que você pretendia. E a mim ele disse, Ma'an, você tem direito ao que tomou. Esse também é uma história que fala que as pessoas vão ter recompensa com a sua intenção, independente do que onde for gastado esse dinheiro. O pai tinha dinheiro e ele gastou no caminho de Allah. Tem outro dito também que fala do mesmo incidente que explica um pouquinho melhor. Com base nisso, vou explicar para vocês que ele tinha dinheiro e ele gastou. Ele foi lá na mesquita e deu para no caminho de Allah. Só que o seu filho, ele estava precisando de dinheiro, ele não tinha condição, ele merecia dinheiro. Então ele foi na mesquita e ele pediu ajuda e o dinheiro que o seu pai tinha gastado foi dado para ele e ele trouxe para casa o mesmo dinheiro. Quando o seu pai soube que meu filho trouxe o dinheiro da mesquita que eu tinha dado para Deus Todo-Poderoso, ele disse que eu não dei isso para você. O filho disse que eu não peguei de você. Eu fui lá, eu precisava e eu fui lá na mesquita e peguei dinheiro que é dedicado para os necessitados. Aí eles ficaram confusos. Será que eu devo pegar o dinheiro do meu pai? Ou seu pai estava pensando assim, será que o meu sacrifício foi aceito? Levaram essa questão para o santo profeta. O santo profeta disse que fiquem tranquilo. Cada um vai ser julgado pela sua intenção. O pai tinha a intenção de fazer sacrifício. E ele foi lá, ele deu dinheiro. O seu sacrifício foi aceito. O filho precisava de dinheiro, ele merecia. Ele estava com necessidades. Ele foi lá na mesquita, ele pegou dinheiro, ele tinha esse direito. Independente que isso veio do seu pai. E se isso vai valer como sacrifício ou não. Então, Santo Profeta deixou bem claro que cada um que fizer o seu sacrifício vai ser julgado pela sua intenção. E não deve, ou no outro dito do Santo Profeta, também falou que não devo pensar dessa forma que eu não devo gastar para os meus parentes ou para as pessoas que são de minha família. Santo Profeta disse que, inclusive, gastando para seus parentes, você ganha duas recompensas. Uma recompensa de você gastar no caminho de Allah e outra recompensa de você gastar para os seus parentes, para os seus familiares. Então, assim, você ganha duas recompensas. Então, é muito importante que nós pensamos bem antes de nós fazermos pedidos para Deus Todo-Poderoso, antes de nós pedirmos para... Às vezes, Deus Todo-Poderoso também disse que qualquer oração que seja feito para Deus Todo-Poderoso, Ele aceita, sem ser que Ele comece a pecar ou Ele comece a tratar mal o ser humano ou Ele começa a pressionar. E os companheiros disseram que nós entendemos a primeira parte, que Deus não aceita a oração de quem faz pecados ou quem trata mal os seus familiares, parentes. Mas o que quer dizer que Deus não aceita quem começa a pressionar? Santo profeta diz que pressionar é que você faça a oração dizendo que Deus aceita agora a minha oração, Deus aceita agora a minha oração, e se atrasar a sua oração de ser aceita, você fica decepcionado e você deixa de fazer oração. Nesse caso também, Deus não vai aceitar a sua oração. Então, é importante que nós façamos oração. Em primeiro lugar, nós
temos que pensar bem antes de pedir o que nós vamos pedir para Deus Todo-Poderoso. E a segunda parte, nós temos que estar consistente no que nós vamos pedir. Porque é muito importante que nós tenhamos essa fé e crença que Deus vai escutar as nossas orações, nossas súplicas. Porque se você não tem fé, não tem súplica que eu estou pedindo, mas não sei se Deus vai me conceder ou não, você não vai ter nada. Porque não tem fé, não tem esperança. É fundamental que a pessoa tenha essa esperança, essa fé, que sim, Deus vai me dar, Deus vai me abençoar. E aí sim, Deus vai abençoar e vai conceder. Deus sempre abençoa. E também tem prometido no Sagrado Alcorão que se a pessoa gasta um real ou uma coisa qualquer, Deus vai devolver à pessoa duplicando, triplicando ou até 10 vezes, das 10 vezes até 700 vezes mais do que a pessoa tem gastado. Isso é a promessa de Deus. E a promessa de Deus nunca pode falhar. O importante é a intenção. Nós temos que gastar o que for possível, né? Está escrito no Sagrado Alcorão que quando os pobres vêm até a mesquita fazer sacrifício financeiro, o que o pobre poderia gastar? No tempo dele, no tempo do Santo Profeta, uma pessoa que fazia um trabalho lá fora, no final do dia ele ganhava 10, 20, 30 tâmaras. E entre essas tâmaras ele doava 10, ou 5, ou 3, ou 4 tâmaras no caminho de Allah. E o que acontecia? Os hipócritas que estavam lá, eles riam, zoavam. Que olha ele, quer ajudar a religião de Deus com 3 tâmaras. E depois tinha outras pessoas que eram muito ricos, que ele mandava 100 quilos, 200 quilos, toneladas de tâmaras ou das outras coisas. E os hipócritas, de novo, diziam que essa pessoa não quer ajudar a religião dela. Ele quer mostrar que ele tem riqueza. Então Deus disse no Sagrado Alcorão que tanto o pobre quanto o rico não se deve preocupar com zombaria dos hipócritas, porque Deus está vendo o que está no seu coração. Quem sabe que os 3 ou 5 tâmaras que um pobre está gastando tenha muito mais valor do que toneladas de tâmaras que são gastos ou doados pelo rico. Porque um rico que tem 1000 toneladas, 10 toneladas ou 100 toneladas de tâmaras e ele doa 1 tonelado ou 100 quilos ou 50 quilos, para ele vai ser uma coisa pequena. Mas um pobre que ganhou 10 tâmaras por dia e entre eles ele gastou 5, doou 5 para o caminho de Allah, quase metade. Ele deu para o caminho de Allah. Então tem muito mais valor. Então Deus disse que o tamanho ou quantidade não se importa. O que importa é o coração. Deus olha no seu coração. Se o seu coração é sincero, se o sacrifício que você faz é do seu coração, seja de R$ 1, seja de R$ 10, seja de quantidade maior ou menor. No caminho da Allah isso não é visto. O que é visto é sinceridade de Deus, sinceridade do coração. Por isso, quando as pessoas fazem sacrifício na festa, no Eid, né? Tem a Eid, tem festa do carneiro, cabrito, sacrifício onde cortam animal. Deus diz que nem sangue, nem carne chega até Deus. Você pode cortar um camelo, uma vaca, um boi ou um carneiro, um animal qualquer. Não vai chegar nem sangue nem carne para Deus. O que vai chegar então para Deus? Deus diz a pureza do coração. Vai chegar a fé, a sinceridade com que esse carneiro, ou esse boi, ou esse camelo seja feito, sacrificado. Então devemos sempre ter sinceridade,
quando estamos fazendo sacrifício financeiro, e devemos sempre ter essa consciência também que não devemos pedir algo que possa nos dificultar no momento, no outro momento, e devemos sempre estar satisfeito no que Deus nos tem na situação. Às vezes as pessoas ficam muito preocupantes ou ficam correndo atrás da riqueza ou ficam dizendo que a minha situação está muito difícil. Devemos sempre estar agradecendo, porque Deus disse que quando a pessoa agradece Deus Todo-Poderoso, Deus aumenta na riqueza, Deus aumenta no tudo o que for possível. Então, o ponto fundamental é de nós agradecermos. E nós não podemos agradecer Deus se nós não vamos estar satisfeitos no nosso coração. É importante. Então, é isso. Eu tinha preparado sobre a peregrinação também, mas eu acho que vamos deixar isso para a próxima aula, porque o tempo passou bastante. E vamos fechar assim a nossa aula. Muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.